Mas, Mauro, especificamente aqui de Inter e Palmeiras, acho que tem um ponto bem claro, porque assim, você mesmo disse, tem muita gente que... muita gente não, algumas pessoas, alguns palmeirenses, inclusive, pedem a saída do Abel, E acho que sim, a gente pode dizer que é um momento ruim do trabalho do Abel. O pior. É isso. E aí eu acho que... a parada que me pega mais é a oscilação, assim. Porque quando você tá numa queda, você entende ali alguns elementos pra queda e tal. Agora, você faz um primeiro tempo bem abaixo. E aí no segundo tempo você apresenta alguma coisa, assim. É difícil pra mim ter uma explicação pro que acontece com o Palmeiras. Até pelo nível de queda, né? O Palmeiras não vinha oscilando nos últimos jogos, ele jogava mal todos eles, né? É o pior momento do Palmeiras desde 2020, desde quando, naquela sequência ruim do Luxemburgo, ele é demitido, perdendo contra o Coritiba no Allianz Parque. Foi de longa demora, chega um treinador pouco conhecido, que é o Abel Ferreira, e faz essa trajetória fantástica no Palmeiras, em nível nacional. Vindo do PAOK. Do PAOK da Grécia, enfim. Que eliminou o Jorge Jesus na pré-Champions, Na pré-Champions, no playoff da Champions. exatamente. Ele conheceu, era o famoso Abel ex-Braga. Perfeito. De uma manchete genial, que eu não lembro qual dos nossos portais, não nosso, mas concorrente nosso, fez muito bem. Mas, enfim, é o pior momento, sim, do time do Abel. Passa muito por questões individuais. O time individualmente caiu muito de produção. Eu estou falando aqui até o intervalo de hoje no Beira-Rio. E coletivamente também, né? Não é só... Quando o Vitor falou sobre isso no pós-jogo de quarta-feira, que quando há uma queda geral, abrupta, não é só o individual, é o coletivo. Eu ainda acho que é mais o individual nesse caso do que o coletivo, até porque hoje de novo houve uma mudança tática, volta a atuar com 3 zagueiros, eu vou dizer que vai jogar sempre assim, o próprio Lázaro mais à frente, mas teve alguma resposta no segundo tempo, porque no jogo, o Palmeiras foi amassado pelo Flamengo, era a 7ª partida do Abel que ele não havia acertado a meta. Desde a primeira vez, que foi justamente o jogo contra o Internacional em dezembro de 20, o Palmeiras não ficava tanto tempo sem acertar a meta e sem acertar nada, né? Hoje eu não estou fisicamente bem, eu estava parecendo o Palmeiras, né? Antes que passem mal. Nossa, mas quer dizer, o Palmeiras só fez? Não, passando mal. Antes que usem uma outra conotação chula e escatológica, eu estava que nem o Palmeiras o dia inteiro, passando mal. Eu dei uma melhoradinha como o Palmeiras melhorou. Acho que foi isso, os eflúvios. As tuas últimas 2 horas se assemelham ao segundo tempo do Palmeiras? Não, desde as 2 da manhã. De hoje. Então, assim, toda essa fase, como se estivesse vendo jogos não do Palmeiras atual, que a fase é boa, mas do Palmeiras de 2014, aquele realmente, ou o Palmeiras do segundo tempo contra o River Plate. Não, o estômago já estava embrulhado. Meu Deus do céu! Horror. Mas eu queria dizer que o Inter, embora de novo 11 jogos sem vitória, muito dolorido, toma um gol no final, contra o adversário que o Inter tem uma superioridade histórica, que é o Palmeiras, repito, o único dos grandes que o Palmeiras tem desvantagem em termos de confronto direto, doeu para o Inter isso aí, mais do que o Palmeiras. O Palmeiras deu um alento, legal, voltou a jogar bem, mas é claro que o Flamengo segue muito favorito para quarta-feira. Eu acho que tem 2 destaques que valem para o jogo de hoje, um primeiro do lado do Palmeiras, que é, diferentemente da quarta-feira, acho que o Vitor falou lá no prorrogação muito bem, acho que a visão do Abel para o segundo tempo hoje foi completamente diferente, né? Ele entendeu que o Palmeiras precisava de um socorro, precisava de novos nomes para o segundo tempo, e ele já volta do intervalo com o Felipe Anderson, e mais uma vez o Felipe Anderson, apesar dele não entregar o gol ou a assistência, ele muda a cara do jogo, ele propõe mais. E aí o segundo tempo do Palmeiras, o Ricardinho até falou bastante isso no final do prorrogação, é completamente diferente. É um segundo tempo de quem vai para ganhar. De quem é o famoso sentiu o sangue na água e foi para tentar a virada. Eu acho que isso é muito diferente do que foi o jogo contra o Flamengo e acho que mostra um incômodo do Abel com isso. Se isso vai se manter, a gente não sabe. Ainda é um jogo só em específico. Mas eu acho que isso é um ponto a se falar. Que se na quarta-feira ele foi... A palavra acho que dá para dizer quase covarde na estratégia no Maracanã, hoje acho que foi uma outra coisa completamente diferente. E do lado do Inter, um jogo também de muito destaque de um ex-palmeirense, né? O Wesley fez um primeiro tempo, assim, de topo. De novo. De novo. No primeiro turno ele jogou muito bem. O Wesley é talvez o melhor jogador do Internacional em 2024. Eu acho também. Eu acho que é um jogador que deu muito trabalho pelo lado esquerdo, poderia ter feito um gol. O Everton faz um milagre no primeiro tempo. Aliás, hoje o Everton foi muito bem, né? Ele tem hoje, sido, ontem, Tainá. desde 2018. Não, mas tem uma defesa que ele faz aqui no contrapé, que Essa acho do que é do Wesley. Wesley. Nossa, mãe do céu. Cara, isso tem sido comum. Aquela coisa do Wesley, do Everton, tá na fase ruim, já tem tempo que isso passou. Mas eu acho que vale destacar também, base do Palmeiras, a lei do ex, hoje ela não existiu. Mas o ex jogou muita bola também, que foi o Wesley. Não, existiu não, o gol do Bruno Henrique.
Ah, é verdade. Teve Verdade. aliás, um golaço. Golaço. do Bruno. É um gol que você, quando sai, você verdade. fala, Então. pô, o Inter vai sair dessa. E o Palmeiras vai continuar nessa, porque é um gol espetacular. Normal do Bruno Henrique, mas também uma questão tática. O Bruno Henrique, em muitos dos jogos, era ele que afundava entre os zagueiros para começar o jogo e se liberava o Rômulo. Segura o Rômulo, não é mais que a fase não tá boa, deixa o Bruno Henrique, que é mais talentoso, e principalmente, não que o Rômulo não tem, mas a pancada de fora da área do Bruno Henrique, essa que a gente viu hoje. Ah, mas quanto tempo ele não fazer um gol desse? Não lembro. Mas que ele pode fazer golaços como ele fez, libera mais o Bruno Henrique. Ainda mais sem o Alan Patrick, né? Aí o golaço, Sim, com ó, que certeza. vocês estão falando. E o... Foi tu, né, Wallace, que falou na... Inclusive tem uma polêmica aí, se foi falta ou não foi Eu no não Lázaro, marcaria, tá? não. Mas foi tu que falou na redação da matada do Bruno Henrique, não foi? Isso, cara. O jeito que esse ele mata jeito a que ele bola. entra na bola, ele entra pisando Aí, na ó. bola. Vamos lá. Eu Agora- acho isso muito futsal, cara. Esse é lance muito totalmente futsal. Esse é lance totalmente futsal. Essa entrada pisando na bola, ajeitando pra E onde finalizar. ela vai, né? É Inclusive uma- quebrou. Prepara pra bater. É lindo. É a pisada que o Rodrigo Capita, da seleção de futsal, da Isso, Magnus, ele é o maior especialista do Brasil nisso. E Não, quebrou quando a uma gente câmera da assiste a- Globo, inclusive. É, A porque bola pegou vai bem na na- câmera, é. cara. É Impressionante. mesmo. Mas quando a gente assiste aquecimento, antes do jogo começar, que os caras estão fazendo ali alguns movimentos, e aí fica ou alguém da comissão técnica, ou mesmo um atacante, um cara que faz pivô, enfim, ajeitando a bola pra vir na finalização. No aquecimento, várias vezes os caras fazem esse toquinho por Amizade de cima, futsal, e aí depois né? eles finalizam. Foi bonito demais. O gol do Bruno Henrique. Ô, Vessi, o que me chama a atenção, e acho que pode ser uma das explicações pro momento do Palmeiras, é que as soluções que o Abel encontrou nos últimos tempos, a solução em algum momento foi o Endrick, no fim da temporada passada e em algum momento nessa. O Endrick E saiu. o Estevam também. né? Então, aí a solução vira o Estevão. E o Estevão se machuca. E aí eu acho que o Abel tenta mexer em várias coisas para solucionar a perda de um jogador, de um atleta. Eu acho que tem isso também, acho que você tem razão nisso, mas acho que tem o Abel trazendo para a família Abel novas peças que acho que ainda vão precisar entender o que o Abel quer em cada posição. Então, por exemplo, o Giai, que eu acho que é um jogador, uma boa contratação do Palmeiras, acho que ele ainda vai demorar a entender o que o Abel precisa, o Abel quer. O próprio Felipe Anderson. Felipe Anderson hoje entrou bem, mas contra o Flamengo, o Felipe Anderson esteve muito abaixo. Então, assim, acho que esses jogadores, essas novas peças que o Abel está trazendo, eu acho que aí você junta essas duas coisas. Você tinha o Estevão desequilibrando. Imagino que todos nós tenhamos botado o Estevão na seleção do primeiro turno. E aí você perde o jogador, né, em jogos importantes, em jogos seguidos, você acaba tendo problemas, né? Você acaba sentindo. Além disso, os jogadores que estão chegando, o Maurício, que hoje jogou, não foi bem. O Felipe Anderson, hoje entrou muito bem, né? Aliás, não só o Felipe Anderson, estava entrando aqui, olhando aqui, o menino entrou muito bem, dando aí uma reação, né? Que o menino vinha fazendo Sim. alguns jogos assim, de você... Bem abaixo. Não, de você olhar e falar, pô, será que voltou a ser o menino que estava meio, não vou dizer descompromissado, mas com a cabeça meio disperso, desconectado, que é uma palavra que o Abel usou muito pro Endrick, né, naquela fase ali. Então, assim, o menino hoje reagiu, entrou bem no segundo tempo. O Marco Rocha entrou bem, né, funcionando ali num terceiro zagueiro, com três zagueiros, ele funcionando como ala, então acho que não expõe tanto, ele acabou dando assistência pro gol. Então, assim, o Palmeiras trouxe alguns jogadores, mas acho que esse combo, a perda do Endrick, a perda do Endrick em definitivo, como diria o nosso Galva. Tá fazendo falta, hein? Inclusive. Tá fazendo falta. Podia estar narrando lá, hein? Mas tudo bem. Mas aí não tá aí também, né? Você tá lá na Casa Brasil. Aí Não, é Brasil, do quintal dos outros, eu não vou falar, mas podia estar narrando lá, mas tudo bem. Acho que sou eu que sou muito fã. E... Eu tô contigo, né? E todos aí, somos, pô, não podia No não. fundo, se deixa. Eu tô Pra fazer- fechadaço amigo, contigo. amigo, Pra fazer um se de- skate ali que não precisa narrar. Amigo, tênis. Pô, se deixar... lógico é que bom ele ficar... podia, Se mas deixar o homem... enfim. Tá isso aqui. Lógico que podia. Pra deixar narrar. perto. Porque beleza, narrar Monstro, 90. monstro narrar sagrado. 90, beleza, mas pra narrar uma Monstro competição. sagrado, se deixar- Dava demais, mas tudo bem. Natação. Eles que se resolvam, não tem nada com verdade. isso. Mas enfim, acho que isso tem atrapalhado demais o Abel nesse momento. São 6 jogos com uma vitória só, né? O 2-0 sobre o Cruzeiro. Aí tem derrota pro Botafogo, derrota pro Vitória, derrota pro Flamengo, por aí. Então, assim, e hoje o empate, né? Então é bem abaixo do que
a gente estava acostumada. Não que isso atrapalhe as chances do Palmeiras ser campeão brasileiro, até porque nós já vimos o que aconteceu no ano passado. Eu acho que o assombro que é o Estevão mascarou vários momentos de oscilação do Palmeiras. Também. Perfeito, sim. Vou pegar, por exemplo, o jogo contra o Grêmio, que o Palmeiras é amassado no primeiro tempo. No segundo tempo, o que o Estevão faz? Inacreditável, inclusive. Bola embaixo do braço, acelera o jogo. Era amassado até o Grêmio fazer 2x0. Até fazer o 2x0. Quando o Grêmio faz o 2x0. E, repito, foi o que a gente falou. O Estevão é um cara que tá na seleção do campeonato e, mais do que isso, é um moleque que assumiu protagonismo em vários momentos. O jogo de futebol, a gente já ouviu isso de vários treinadores, é um jogo de quem assume responsabilidade. Você precisa dar a cara para resolver. E eu acho que em algum momento a oscilação do Palmeiras passou também por isso. Jogadores que tanto decidiram, que tanto foram importantes em decisões, estão num momento de pior fase técnica. Então, quando você tá na pior fase técnica, às vezes você tira o pé. Às vezes você não entra numa bola que é para você decidir. O Estevão não era esse cara. E essa oscilação do Palmeiras que a gente vê agora, de 4 jogos sem vencer, ela podia ter vindo muito antes, gente. Impactado de outra maneira na temporada, até talvez numa distância maior para a liderança. É que o assombro que é esse moleque mascarou durante muito tempo essa oscilação que estava clara desde algum momento ali de maio, junho. E o Hendrick, ano Campeonato passado, Brasileiro. também fez isso, o que não é demérito algum pro Abel, pro Palmeiras. Ah, é porque os caras estão lá, é campo do céu. Gente, isso não é história do futebol. Atuações fantásticas de goleiro, como a nossa Lorena na seleção brasileira feminina. Cara, faz parte do pacote. Ah, mas você... A análise é perfeita, mas... Ah, eu estou minimizando. Não, é um fato. É um fato. Tem um cara que faz a diferença, tem feito. O Hendrick já fez muito agora, é o Estevão, assim, os dois nesse momento. Também, não é só isso, mas também o Palmeiras está nessa fase. Eu esperava, pensando assim, em jogador desequilibrante, que o Lázaro conseguisse, enquanto o Mauro, obviamente, derruba alguma coisa. É que você falou do Lázaro, Passa talvez isso. houve uma queda, assim, talvez não concordando, já foi um... Por quê? Não, você achou que o Lázaro talvez fosse... Eu achei aquele que já, ele- bum, já caiu antes que você Não, eu achei que ele completasse o podia ser raciocínio. mais desequilibrante do que ele tem sido no Palmeiras. Eu acho ele muito bom jogador. Também acho. Por isso que eu acho que ele podia ser mas mais ele não tá desequilibrante. tão legal, mas não É. nesse nível mesmo, assim. O que é bater? Aproveita, você não tem tamanho, ninguém vai ver você. Pode passar andando aqui que ninguém vai ver que caiu. Eu não tenho a menor ideia do que tenha caído. Mas, enfim, o Lázaro, inclusive, usa num grupo de WhatsApp de palmeirenses, eu tenho alguns, um print quando ele é contratado, põe esse Lázaro, refugo do Flamengo. Falei, cara, ele é muito bom jogador, vai ser muito interessante. Toda vez que ele erra um passe, os caras jogam pra mim. Eu acho ele um bom jogador. Não tá tão feliz que o time inteiro não tá. Né? Mas, enfim...